Meus irmãos, capítulo 26, ele tem algumas coisas importantes antes, mas que vão ser tratadas no próximo sermão, que nós vamos emendar uma parte do que está antes, principalmente falando dos filhos, com o capítulo 27, que fala daquele estorvo que foi o maltratamento que os pais deram, particularmente Rebeca deu aos filhos. Há várias exortações aí para nós, mas hoje nós estamos aqui nesse capítulo 26, em que Isaac vai até a terra dos filisteus, e é um capítulo que em muita coisa se parece com dois capítulos que nós já visitamos, o capítulo 12 e o capítulo 20, porque principalmente o início do capítulo 26 é uma narrativa praticamente paralela com algo que Abraão já tinha experimentado, e com vários elementos de proximidade. Então nós vamos ver isso e por que isso está aqui na Bíblia. Bom, até o capítulo 24, nós trabalhamos o casamento de Isaac, mas não sei se vocês notaram, até agora a gente não sabe de muita coisa a respeito de Isaac. Isaac, dos três patriarcas, ele meio que fica escondido entre Abraão e Jacó. Abraão e Jacó eram dois patriarcas muito ativos, muito proativos, e Isaac parece que era meio devagar. Vocês já tiveram essa impressão? Abraão era agitado, fazia guerra, guerreava contra reis, Jacó perturbava todo mundo, foi enrolão, depois é uma vida agitada. Aí ali no meio está Isaac, a gente quase não ouve falar dele, devagar, lento, não dá essa impressão? Que Isaac andava devagar, sentava devagar, levantava devagar, não dá essa impressão? Isaac era um sujeito tranquilo, não fazia muito barulho, ninguém notava que ele estava por perto. Mas talvez tenhamos algumas explicações para isso. E lá no final a gente vai parar na família de Isaac. Não na que ele teve, mas naquela de onde ele veio. Porque a forma como nós criamos nossos filhos pode modelar aquilo que eles serão lá no futuro. E uma boa parte daquilo que Isaac refletiu vem da criação que ele teve. Nós vamos ver algo semelhante a isso. Aquela superproteção de Sara e Abraão, dois pais em idade muito avançada, deu a ele, a Isaac, um caráter pacífico, talvez até demais para o seu tempo, e um caráter muito submisso. Vejam bem, ser pacífico e ser submisso não é ruim em si mesmo, mas a depender da circunstância, isso pode gerar alguns transtornos. E foi o que aconteceu em alguns momentos. Mas Deus usou Isaac como um dos patriarcas, a despeito dessa sua natureza tão díspar, do pai e do filho, e dos filhos, porque o outro filho, Esaú, também era agitado, era homem de guerra também. Mas poucos heróis da Bíblia tiveram características parecidas com Isaac. Então, nesse sentido, ele está ali naquele panteão dos heróis quase que sozinho, porque pouca gente foi assim. Agora, nós vamos ver, a partir do capítulo 26, que Isaac, ele reflete em muito aquilo que seu pai fez, demonstrando também que ele não apenas foi criado à sombra do seu pai, ou seja, sob uma espécie de cuidado excessivo, eu não vou falar dominação, mas um cuidado excessivo, e ele passa a refletir, talvez até de modo impensado, algumas ações, inclusive erradas, que o seu pai cometeu. Mas, assim como seu pai cometeu coisas erradas, cometeu pecados, e ele repetiu, Abraão também foi alvo da bênção de Deus, porque Abraão fez determinadas coisas que o colocou em sintonia com a aliança de Deus, e Isaac também repetiu isso. Então ele não repete apenas o lado ruim da sua criação, mas ele também reflete o lado bom da sua criação. Esse capítulo que nós lemos mostra exatamente isso, Isaac trilhando o caminho do seu pai, Isaac andando pelo mesmo caminho. Nós temos aquela afirmativa, tal pai, tal filho, A pessoa vai ver o neném recém-nascido, é a cara do pai, não dá para ver. Quando o bebê nasce, ninguém sabe a cara de quem é, porque nasce enrugadinho, inchadinho, não dá para saber.
Mas quando vai crescendo um pouquinho, você começa a notar elementos de similaridade e você começa a identificar os pontos parecidos com os pais, tanto pai quanto mãe. Você começa a descobrir, mas a orelha é do avô, o nariz é da tia, né? Criança é uma mistura terrível, até ela começar a crescer e todo mundo entender que ela é ela mesma. Mas teve fome na terra, é o que esse capítulo nos mostra, teve fome. Talvez Isaac tenha pensado, eu vou logo direto para o Egito, que era a grande potência da época, e lá vai ter comida. Mas aí o Senhor diz, não vá para o Egito. Ele já estava a caminho do Egito e ele para no meio do caminho, um lugar chamado Gerar, que era a terra dos filisteus. E aqui as coisas também são assemelhadas ao que aconteceu com Abraão. Ele para na terra dos filisteus. Quando chega lá, ele inventou uma desculpa. A mulher dele, na verdade, era sua irmã, que não era. Lá em Abraão, a gente descobriu que ele agiu como uma meia-verdade para enganar os outros, porque Sara era meia-irmã dele, mas Rebeca não tinha nada a ver. Ele mentiu mais descaradamente do que seu pai, Abraão. Ele fica lá na terra de Gerar, depois é desmascarado, ele cresce muito, sua riqueza aumenta, ele começa a ter muita prosperidade, isso gera inveja. As pessoas o despedem, mandam ele embora dali. Ele vai até o vale de Gerar, fica lá um tempo, continua prosperando, continua crescendo, depois ele vai embora dali e vai até um lugar que depois ele chama de Berseba. Nesse capítulo 26, nós vemos Isaac enfrentando desafios semelhantes àqueles que seu pai enfrentou. E também seguindo os passos, ele próprio, seguindo os passos de uma liderança que Deus tinha colocado em suas mãos, ele se estabelece como líder, como provedor do seu clã, da sua casa, e ele percebe que a aliança de Deus continua através dele, aquela aliança que Deus tinha feito com Abraão, continua através dele, o que confirma a palavra do Senhor e dá a ele o renovo da esperança para ele prosseguir. Ele é protegido pelo Senhor ao longo desse tempo e ao final de tudo, ele tem a sua confiança no Senhor renovada. É isso que o capítulo 26 nos mostra. Para a gente ver isso, nós vamos perceber que ao longo desse capítulo, Isaac teve 3 encontros com os filisteus. E a gente vai passar por cada um desses encontros. Esses sermões, esses últimos, têm sido muito marcados. Isso representa alguma coisa e nós vamos ver o que é. O primeiro encontro que ele teve foi envolto em mentiras. Está lá entre o versículo 1 e o versículo 16. No final do versículo 16, depois de tudo acontecer, Abimeleque diz para ele assim, saia da nossa terra. E ali termina o primeiro encontro dele com os filisteus. Bom, aqui nós temos a maior semelhança nesse texto e de toda a vida de Isaac, narrado na Escritura. Este é o ponto de maior semelhança com a vida do seu pai, Abraão. A tal ponto que alguns autores menos ortodoxos vão dizer que isso aqui foi uma inserção tardia, né? O pessoal da alta crítica vai dizer isso, é uma inserção tardia, que faz com que o texto perca a sua fidelidade. Não é isso. Deus permitiu que Isaac passasse por elementos semelhantes aos de Abraão, porque Deus é soberano e ele permite que seus filhos passem por determinadas coisas que vão ser para o nosso crescimento ao final de tudo, como foram para o crescimento de Isaac. Mas lá no capítulo 12, no capítulo 20, sem sombra de dúvida, nós vamos ver muita coisa parecida. Até o nome do sujeito, que é Abimeleque. Vocês notaram? Mas lá quando eu preguei no capítulo 12 ou no capítulo 20, eu falei para vocês que Abimeleque não era o nome dele, era o título real dos reis dos filisteus. Vocês lembram disso? Então, se algum fariseu virar para você e falar assim, como é que pode? Né? Isaac lá na frente está com o mesmo sujeito, não era o mesmo sujeito. César era o título do imperador romano. Czar era o título do imperador russo. Faraó era o título do monarca egípcio. E Abimeleque era o título do monarca. Isso. Presbiteriano de vez em quando fala alguma coisa no culto.
Então já começam aí as dúvidas a serem sanadas. Isaac não está se encontrando com o mesmo Abimeleque que Abraão se encontrou. Tá bom? Esse Abimeleque não era Highlander, ele era outro sujeito. Provavelmente um descendente direto, porque as monarquias elas se sucediam de forma familiar. Bom, ele estava indo para o Egito, como eu falei para vocês, e no meio do caminho ele para nesse lugar chamado Gerar. E ali se encontra novamente com o descendente daquele com quem Abraão tinha se encontrado. Obviamente, havia um conhecimento mútuo. Quem são esses descendentes de Abraão e quem são esses filisteus? O povo de Israel ainda não era formado, ainda era uma tribo nômade que andava para lá e para cá, no meio de uma região semidesértica. Os filisteus já eram um povo nesse tempo. É bom nós sabermos dessas diferenças, porque isso faz todo sentido. Por que era apenas o chefe de um clã se encontrando com um rei? Porque aquele clã já era muito grande. O clã que Abraão deixou e que agora Isaac estava tocando em frente já era um clã muito grande, era uma tribo muito grande, a tal ponto de ter uma força armada para se defender. Lembram que Abraão guerreou contra vários reis ao mesmo tempo? Você não faz isso se você não tiver um exército. Pois Isaac já tinha mais gente, mais dinheiro, mais bens materiais, ele já tinha muito mais servos do que Abraão, porque ele continuou crescendo. Pela importância daquela tribo nômade, até um rei falava com o chefe daquele clã. Era mais ou menos essa a relação entre eles. Algumas fraquezas de Abraão começam a aparecer sobre Isaac. E aí vem aquela história da mentira. Ele é posto contra a parede, ele confessa, e por causa disso, ele passa a receber a bênção de Deus, como resposta à confissão do seu problema, do seu pecado contra Deus. Se vocês lerem novamente esse texto, vocês vão ver que a bênção de Deus se manifesta sobre Isaac depois que ele confessa. Isso tem a ver, por exemplo, agora justamente porque eu preguei há pouco tempo esse texto, lá em 1 Samuel 7, somente depois que o povo confessou o pecado, tirou os ídolos, deixou Deus soberanamente operar no seu coração, é que Samuel oferece um holocausto, ora pelo povo e o povo começa a ser abençoado por Deus. A confissão precede a bênção do Senhor. Deus não nos quer de qualquer maneira perto dele. Deus quer um povo santo. Deus quer um povo separado das coisas desse mundo. E para isso é que nós precisamos confessar os nossos pecados. É por isso que a gente dobra o joelho todo culto aqui. Mas é por isso que o nosso coração deve ser um coração que confessa ao Senhor os seus pecados diuturnamente. Nós precisamos estar perto do Senhor, porque é à sombra do Altíssimo que nós somos resguardados e é ali que nós somos abençoados. Para estarmos debaixo da sombra dele, nós precisamos estar livres do nosso pecado. Pois bem, a sua prosperidade foi tamanha ali em Gerar, a bênção de Deus, a prosperidade, né? Parece até pregação de teologia da prosperidade, né? Mas não é não. Deus resolveu dar prosperidade a Isaac, até porque Abraão, Isaac e Jacó prepararam o ambiente para que depois as 12 tribos se tornassem a nação de Israel. Precisava ter coisas para suprir toda uma nação. Então esse acúmulo todo foi pensando em Israel depois, e não no indivíduo, no patriarca naquele momento. Ele cresceu tanto que o povo da terra se incomodou e pediram para ele ir embora. Versículo 16, sai da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Vejam bem, é um chefe de estado, uma cidade-estado, mas era um estado, dizendo para o chefe de uma tribo, você já é maior do que a gente, é melhor você ir embora. O que vocês entendem com isso? O meu pessoal está com medo de você nos dominar, é melhor você ir embora. Eu falei para vocês que Isaac era um sujeito pacífico. O que ele faz? Ele podia ter dito, não, vou ficar, né, tudo isso aqui é meu, estou cultivando isso tudo, estou cuidando do meu gado aqui, porque, né, minhas ovelhas, meus camelos estão aqui e tal. Ele pegou tudo, pegou as trouxas dele e foi embora. Não criou caso. Aí ele vai para o segundo lugar. Então Isaac saiu dali, versículo 17, e se acampou no vale de Gerar. Antes de chegarmos lá, no entanto, nós vamos ver que
a vontade de Deus colocava os seus servos naquele momento como estrangeiros, como peregrinos em terra que era deles por promessa, mas que ainda não tinha sido dado a eles. Era promessa de Deus. Essa terra em que vocês estão, desde Abraão, é de vocês. Mas é preciso que vocês antes sejam escravizados, depois voltem e tomem essa terra. Mas tanto Abraão quanto Isaac sabiam que eles estavam na terra prometida, mas ainda não era posse deles. A Escritura nos diz que ao final de tudo o Senhor virá buscar a sua igreja, vai terminar tudo. Os santos vão para a habitação do Senhor, os ímpios vão para a perdição eterna. E a Escritura diz que o Senhor vai renovar toda a criação, novos céus e nova terra. Nós sabemos o que é nosso no futuro, mas ainda não tomamos posse do que é nosso no futuro. Nós somos peregrinos numa terra em que nós somos chamados de estrangeiros. Ou você acha que alguém do mundo gosta de crente? Crente de verdade, né? Crente meia boca todo mundo gosta. Mas crente de verdade o mundo não tolera. Porque nós somos peregrinos numa terra que não é nossa. Nós não somos desse mundo. Assim como Abraão e como Isaac, agora na narrativa dele, eram estrangeiros e peregrinos na terra que era deles, mas ainda não era posse deles. Novos céus e nova terra são nossos, mas ainda não tomamos posse, porque ainda não chegou a hora. Aqui nós temos 3 destaques. Primeiro, Deus fala com Isaac e fala para ele não ir para o Egito. Ou seja, Deus desvia Isaac de algo que, humanamente falando, seria o mais correto. Você está com fome, você vai aonde? Onde tem comida. Foi o que Isaac fez. Aí Deus falou, não, você não vai para lá, você vai parar no meio do caminho. Segundo, Isaac fica em Gerar, mas tem medo e mente sobre Rebeca. Aí ele obedece a Deus no primeiro momento e peca logo em seguida. Terceiro, Isaac planta depois da confissão e se torna riquíssimo, suscitando a inveja dos filisteus. E aqui nós temos o comparativo, pontuado daquilo que aconteceu com Abraão e com Isaac. Houve fome, no caso das 2 histórias, houve fome, houve aquela questão da irmã esposa, houve crescimento de riquezas e por causa disso demandas, litígios, houve separação, houve altares e houve invocação do nome do Senhor. Tudo isso que aconteceu com Abraão, aconteceu agora com Isaac. Isaac recebe promessas semelhantes, enfrenta testes semelhantes, fracassa de forma semelhante, mas também triunfa de forma semelhante. Tudo foi muito parecido entre o pai e o filho. Tal pai, tal filho. Tal Abraão, tal Isaac. E ao final pediram para ele ir embora. E ele foi para o Vale de Gerar, como eu li para vocês ali. Aí vem o segundo encontro. E no segundo encontro houve perdão lá no ribeiro de Gerar. Que vai até o versículo 22. Os filisteus começaram a entupir de terra os poços. Agora você presta bem atenção. Filisteu também bebia água. Filisteu também tinha rebanho. Você está no deserto. Aí só para você implicar com outro, você vai lá e enche o poço de terra. Isso é inteligente? Dá para entender a diferença entre o mundo e a igreja? Ao mundo lhe falta inteligência, porque o mundo é cego. O mundo não vê que o pecado que ele comete atormenta a si mesmo, porque ele não consegue abrir os olhos para ver que a água daquele poço ele também ia beber. E eles saíram entupindo os poços com terra, tudo que Abraão tinha deixado, que eles estavam usufruindo, eles foram lá e começaram a entupir. Isso era um recado. Eles tinham se mudado, saíram de Gerar e foram para um vale que não ficava tão distante assim. E era um recado muito claro dos filisteus agora lá do Vale de Gerar, que eles não queriam estrangeiros e peregrinos ali por perto. O mundo não quer a igreja por perto. Se o mundo puder acabar com a igreja, vai acabar.
Não é à toa que em todos os estados de exceção política, a primeira coisa que acontece é o cerceamento religioso, particularmente da igreja cristã. Porque o mundo não gosta da igreja. E nem pode gostar, né? Vamos ser honestos. As trevas não gostam de luz. Toda vez que a luz acende perto das trevas, a luz vai mostrar toda a feiura que estava ali escondida. E com muita paciência, Isaac volta a abrir os poços, até que houve uma briga exatamente com os filisteus num lugar chamado Ezeque. Depois tem outra briga num lugar chamado Sitna. E Isaac resolveu cavar um poço bem longe, distante, para ver se não tinha briga. E aí ele chega a um lugar chamado Reobote, abre um poço e ali não tem confusão. Aí ele vai para Berseba, um lugar em que o Senhor voltou a consolá-lo com a promessa das bênçãos, e foi exatamente o lugar em que Isaac construiu um altar. E ali nós vemos o princípio da adoração. Nesse mesmo lugar ele armou a sua tenda, é o princípio da habitação. E ali ele abriu um poço, que é o princípio do refrigério. Então, quando ele chega a Berseba, ele está em franca adoração, ele habita diante da adoração do Senhor, e ele tem o refrigério da sua alma, não apenas pelo frescor físico da água que agora ele tinha, como também da confirmação das promessas do Senhor. Nesse segundo episódio, nós vemos que a característica pessoal de Isaac era de ser alguém muito pacífico, e eu estou repetindo isso para vocês não se esquecerem de quem era Isaac. Ele preferia se mudar, sabe? Se o vizinho gosta de ouvir funk alto, de noite, ele era daqueles que não iam bater na janela do vizinho. Ele ia dar um jeito de se mudar de casa. E se o segundo vizinho gostasse de ouvir rock, metal e ele não gostasse, ele não ia falar nada, ele ia dar um jeito de se mudar e ir para outro lugar. Isaac era desse tipo de pessoa, não entrava em confronto. Pelo tamanho das riquezas e dos servos de Isaac, pelo medo que Abimeleque teve a ponto de pedir para ele sair dali, ele podia ter simplesmente dito: eu vou ficar aqui, nós vamos guerrear e vamos ver quem vai vencer isso. E era muito provável que ele vencesse, porque os outros já estavam com medo dele. Até que ele cavou outro, o último, não teve problema, aí ele ficou. Ao final ele saiu dali e foi em direção a Berseba. Está lá no versículo 22, ele se muda, e até o final nós temos a descrição desse último ponto. Porque no terceiro encontro, aí nós vemos a aliança acontecendo em Berseba. Os servos de Isaac acharam água no mesmo dia em que Isaac fez um pacto de não agressão com Abimeleque. Isso é muito curioso, porque parece que Deus chama guerreiros como Davi, Deus chama gente que causa impressão como seu pai Abraão ou como seu filho Jacó, mas parece que Deus também chama gente tranquila e abençoa cada um de acordo com o chamado que ele deu. E quando ele está lá em Berseba, o Senhor também o visita e faz com Isaac algo muito parecido com aquilo que ele tinha feito com Abraão, quando Abraão estava se encontrando com o primeiro Abimeleque. Circunstâncias semelhantes, e nesse momento Isaac dá o nome do lugar de Seba ou Berseba, assim como Abraão tinha feito lá atrás também. No trecho final nós temos uma lição que é bastante importante para todos os tempos, mas em particular para os nossos dias, porque uma parte da igreja se aproxima muito do mundo, e às vezes se aproxima do mundo na tentativa ou com a desculpa de que o mundo se aproxime do Evangelho e ouça a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, isso não funciona. Isso vai fazer com que o mundo influencie a igreja. Vai fazer com que a igreja fique morna e morra. A igreja invisível, a igreja perfeita do Senhor, essa não morre. Mas igrejas locais morrem, denominações morrem. E uma das razões pelas quais isso acontece é porque o mundo entra na igreja e a água límpida da igreja começa a ser misturada com a podridão do mundo. E é muito curioso, porque nós vemos aqui que os homens de Gerar, depois de tudo que aconteceu, eles brigaram no primeiro episódio com Isaac, brigaram no segundo episódio com Isaac. Isaac agora já está longe. Aí os homens de Gerar vão atrás de Isaac para pedir a bênção de Isaac e a aliança com ele.
Aqui nós temos uma lição clara de que a igreja e os cristãos, a igreja como um corpo local ou como corpo denominacional, e os cristãos individualmente, prestem atenção no que eu vou falar, a igreja só consegue ser bênção para o mundo se estiver longe do mundo. A igreja não abençoa o mundo se estiver perto do mundo. Assim como Isaac só foi buscado pelo povo de Gerar para ser abençoado, para Isaac os abençoar. Depois que ele tinha ido para longe deles, a igreja de Cristo só abençoa o mundo se estiver longe. Nós não somos próximos do mundo, nós estamos longe e gritamos para o mundo a verdade do Evangelho. Nós não podemos nos misturar com o mundo sob a pretensa ideia de pregarmos o Evangelho. Se nós fizermos isso, nós vamos afundar. Não existe na história da igreja um só episódio de igreja misturada com o mundo que tenha dado certo. Não existe um só episódio na Escritura de povo de Deus misturado com o mundo e que tenha dado certo. Para que a igreja de Cristo cumpra o seu papel, é necessário que a igreja esteja afastada do mundo. Afastada do mundo no sentido de todos os seus conceitos. Fisicamente falando, nós estamos neste mundo. Mas, Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos fisicamente neste mundo, mas precisamos ser livrados do mal. Essa é a oração do Senhor por nós. E isso se dá quando nós estamos afastados do maligno e seus sequazes que estão aí no mundo. Uma teologia social vai acabar com a igreja. Uma teologia liberal vai acabar com a igreja. Uma teologia inclusiva vai acabar com a igreja. Uma teologia que abraça as filosofias do seu tempo vai acabar com a igreja. Porque não foi isso que o Senhor nos deu para fazer. O Senhor nos deu a missão de sermos atalaia, de sermos a voz de Cristo para este mundo. A palavra pregada vem ordinariamente através da igreja de Cristo. E se a igreja se calar, como é que o mundo vai ouvir? Jesus Cristo andou por esse mundo, nunca se misturou com as coisas deste mundo. Ele veio para ser luz. A igreja tem que ser luz e tem que ser sal. E o dia que ela não for mais sal, ela vai ser lançada no chão para ser pisada pelos homens. Isso é duro, né? Mas, meus irmãos, em quantos lugares do mundo isso já é a realidade? Ao final, nós temos a advertência com os nomes de Judite e Basemate. Parece que isso está fora do lugar, né? Versículos 34 e 35, porque vem falando de Isaac, do poço, dos filisteus, de repente fala isso. Eram as duas mulheres pagãs com que Esaú se casou, nós vamos saber melhor da vida de Esaú depois, que causaram uma profunda amargura em Isaac e Rebeca, né? Como vem ocorrendo ao longo da história, com tantos julgos desiguais, contra os quais Deus adverte, mas que o homem insiste em se descuidar quanto às orientações de Deus. A inserção desse trecho é anacrônica, porque nós ainda não temos algumas informações. Mas por que o autor sagrado colocou isso aqui logo nesse finalzinho? É como se fosse um detalhezinho que não tem a ver com o resto da narrativa. Provavelmente Moisés, que é o autor mais considerado para o Pentateuco, eu creio assim, inseriu aqui a informação como um complemento e demonstração de que misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo, como Esaú fez, vai trazer tristezas e derrotas. Porque até ali ele vinha mantendo a ideia de que você não deve se misturar. Aí ele acaba de dizer que os homens de Gerar vão procurar Isaac para serem abençoados, exatamente quando ele se separa deles. Aí de repente entra essa nota no final. É muito provável que Moisés esteja querendo dizer, está vendo? Quando acontece o contrário, como é que é? Amarguras e tristezas vêm sobre aqueles que deveriam experimentar a alegria do Senhor. Amém, queridos? Terminou não. Que agora vêm as conclusões e as aplicações. Mas eu estou sendo mais rápido hoje, não estou?
Meus irmãos, as bênçãos da aliança de Abraão. O capítulo 26 vai nos mostrar algumas conexões firmes entre as promessas de Deus a Abraão e a toda a sua descendência. O primeiro descendente que Abraão teve foi logo Isaque. Então, quando Deus mostra através do seu texto o que ele estava fazendo com Isaque, ele está, na verdade, nos confirmando aquilo que Deus falou a Abraão, tanto era verdadeiro que começa a se confirmar logo na sua primeira descendência, que foi Isaque. Depois nós vamos ver isso também em Jacó, quando, a despeito dos problemas que todos os patriarcas tiveram, a despeito dos seus pecados, todos eles tiveram não apenas o perdão, como a bênção e também a confirmação da aliança do Senhor. Deus declara de modo aberto que as bênçãos recebidas por Isaque eram uma espécie de herança daquilo que Abraão tinha feito ao guardar os mandamentos e a lei do Senhor, de ter tido cuidado com seus decretos e com as suas leis. Nós sabemos que Abraão é um tipo de Cristo, nós já vimos isso, e sabemos também que a sua obediência fiel ao Senhor foi o meio para o cumprimento daquilo que Deus exigia. E foi também a segurança para ele ser abençoado por Deus. Então, se Abraão, por um lado, teve tantos problemas como nós todos podemos ter, por outro lado, ele foi extremamente fiel e obediente ao Senhor. E no texto, nós sabemos que foi a sua obediência e a sua fidelidade no cumprimento das leis do Senhor, dos seus mandamentos, que deixam Abraão de tal modo confirmado que aquilo é de fato passado às gerações posteriores. Abraão, portanto, é a base daquilo que está acontecendo com Isaque. E agora, papai e mamãe, qual é a base que você está deixando para o seu filho? Não é uma pergunta para a gente se fazer? Que é bonito a gente olhar para a página da Bíblia, saber que essa é uma verdade, mas dá aquele gelo na espinha quando a gente fala assim, e comigo, como vai ser? Há coisas que fogem ao nosso controle e ao nosso domínio. Seu filho adulto saiu do seu controle, ele deve respeito a você, mas você não consegue mais trazê-lo para a igreja. Você não consegue mais sentar com ele e ensinar as sagradas letras. Você não consegue, porque passou do tempo. Alguns aqui já têm filhos adultos, os meus já são. Às vezes a gente olha para trás e tem vontade de estar naqueles filmes, né, que você consegue voltar no tempo, porque você, depois de uma certa estrada rodada, você fala assim, aqui eu errei. Podia ter feito isso assim, assim, e não fiz. Outros têm filhos ainda na sua adolescência. Já não é tão fácil, mas você pode cuidar deles melhor do que um filho já totalmente adulto, independente. Outros aqui têm filhos ainda pequenos. O jogo, a bola está no pé de vocês. Sigam as orientações da Escritura. Pelo amor de Deus, eu tenho falado isso aqui ininterruptamente, parem de seguir gente do Instagram, parem de seguir influencers. A Escritura diz, você é mulher da igreja, vá se instruir com as mulheres mais velhas da igreja. Você está numa igreja, você tem pastor. Pare de seguir gente que não cuida da sua alma, para que lá na frente você diga assim, eu criei Isaque, com todos os defeitos, mas eu criei Isaque. E você não tenha que se arrepender e dizer, puxa vida, eu criei Joel e Abias. Sabem quem são esses dois sujeitos? Os filhos de Samuel, que eram avarentos e eram corruptos. Um miserável ainda se chamava Joel. Você está com o queijo e a faca nas mãos. Tome cuidado com a criação dos seus filhos. Não vá atrás do que os outros dizem, vá atrás do que a Escritura diz. Se a Escritura diz, faça isso, faça aquilo. Deus é mais sábio do que qualquer pessoa deste século. Se a Bíblia diz, corrija o seu filho, corrija o seu filho. Se a Bíblia diz, diga não ao seu filho, diga não ao seu filho. Não espere que ele fique adulto e se perca. Conduza o seu filho no caminho do Senhor. A gente tem mais um monte de barriga aqui na igreja. Daqui a pouco tem mais um monte de molequinho por aí, de molequinhas, né? Meus irmãos, vamos ter cuidado com os nossos filhos. Eles não voltam.
eles não voltam à sua infância. Corrija-os antes que o mundo queira corrigi-los. Sabe aquilo que a gente escutava antigamente? Corrija seu filho antes que ele seja corrigido pela polícia. Isso é verdade. Papai pastoreou uma igreja numa zona de muito risco e eu vi algumas irmãs da igreja, irmãs de oração, enterrando um filho atrás do outro, todos eles envolvidos com tráfico. E eu não sei como é que aquelas irmãs aguentavam. Aí você ia perguntar, não, eu tinha pena. Quem vai ter pena dela agora? Quem vai ter pena das almas que se perderam agora? Se você ama o seu filho, cuide dele, como a Escritura manda. E ponto final. Tem um elemento fé aqui. Sabemos que a fé pode ter muitas facetas, muitas formas de expressão. E Abraão nos demonstra a sua fé ao obedecer às ordens de Deus de forma tão clara, de forma tão objetiva, que o autor chega a dizer que ele guardou toda a sua lei, provavelmente uma hipérbole, porque nós sabemos que só o Senhor Jesus fez isso, mas lá em 26:5, no capítulo que nós lemos, diz assim, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quando você lê isso aqui, ele guardou tudo. É uma expressão hiperbólica para dizer, olha como Abraão foi fiel, mais fiel do que a maioria de nós, se não de todos nós. Já Isaac parece demonstrar a sua fé aceitando pacificamente as vicissitudes ao seu redor, as dificuldades. Ele guardava para si mesmo os seus absconsos e aquelas oposições todas, parece que ele simplesmente silenciava e saía de perto. Talvez se fosse Abraão, ia chamar o seu exército e ia brigar com todo mundo. Nem se fala Jacó, né? Mas ele entendia que aquelas dificuldades vinham da parte de Deus, ele aceitava. E pronto. Só uma pessoa na Bíblia teve essas duas qualidades, que foi Jesus Cristo. Ele guardou toda a lei de Deus, e ele sim guardou toda a lei de Deus e cumpriu em si mesmo todos os mandamentos do Senhor. Está lá em Mateus 25, de 17 a 18. E ele também aceitou todo o desígnio de Deus sobre ele. Aceitou como sendo vontade de Deus. João 5,30. Somente o Senhor Jesus aglomera essas duas características que nos demais heróis da Bíblia são separadas. Ou a pessoa era de um jeito ou era de outro. Como é que a gente trabalha essas questões diante de Deus? Deus fez você do jeito que você é. A transformação que Deus quer em você é na sua índole espiritual. Mas determinadas características suas, que são inatas, foram colocadas em você por Deus. E você, tirando de lado o pecado, você precisa ser o que Deus fez em você. Se você é mais proativo, trabalhe isso para o bem do reino de Deus. Se você é mais pacato, entenda que essa é a sua característica. Tirando o pecado, a sua característica é como Deus vai usar você. Seja você Abraão, seja você Isaac. Não queira, sendo Isaac, tornar-se Abraão. Não queira, sendo Abraão, tornar-se Isaac. Deu para entender? Seja o que você é, apenas livrando-se do pecado e sendo santificado pelo Senhor. Mas não queira mudar as suas características. Vocês já notaram? Nós temos 6 presbíteros aqui na igreja. Esses irmãos dirigem os cultos. Vocês já notaram? Cada um dirige o culto de um jeito diferente? Já imaginou se fosse todo mundo igual? Era melhor botar um holograma aqui, né? A tecnologia já permite isso. Também nós temos fraquezas que saltam aos olhos aqui nesse texto. Nenhum patriarca é perfeito. Nem você e nem eu somos perfeitos. Isaac partilha de algumas das fraquezas do seu pai, mas assim como seu pai, ele não permite que as suas fraquezas estraguem permanentemente a sua fé. As barreiras do reino de Cristo são às vezes fortes e às vezes são fracas, se levantam contra nós. Os fiéis celebram a graça de Deus e não se deixam vencer culpando-se por determinadas coisas, nem se deixam destruir desprezando a si mesmos. Uma coisa é nós reconhecermos quem somos, reconhecermos a nossa fragilidade e a nossa falibilidade. Outra coisa é nós nos menosprezarmos diante de Deus, o mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer por nós, que deu seu sangue precioso por nós, e agora nós vivermos pelos cantos da vida espiritual, nos lamentando por essa ou aquela circunstância. Deus
nos fez seus filhos, nos adotou, nos deu o seu nome de família, nos enxertou na oliveira verdadeira, já nos prometeu uma vida eterna com Ele, novos céus e nova terra, eternidade com o Senhor. Não é para nós vivermos por causa de determinadas circunstâncias que nos acometem e se levantam contra nós, nos acantonando e chorando pelos cantos. Crente não vive choramingando. Crente sofre, sente, mas volta para os pés do Senhor e ali ele encontra refrigério e ali ele vai ver a sua vitória. Amém, queridos? O pessoal mais avivado aí quase deu um glória agora. Aqui também aparece a redenção. Só o Senhor salva. Isso fica manifestado na vida de Isaac. Isaac não poderia prosseguir se não fosse o Senhor. E a certa altura, na imitação de Abraão, nós podemos entender que isso foi muito ruim para ele, imitar tanto seu pai, porque Abraão era humano e ele imitou muita coisa de Abraão que não prestava. Mas também nos ensina que nós devemos ser parecidos e imitadores do nosso Pai Celeste. Nós devemos ser tão fiéis em imitar nosso Pai, como Isaac foi em imitar o seu pai terreno. Se por um lado nós temos o lado ruim daquilo que aconteceu na estrutura humana, por outro lado nós temos uma exortação positiva no nosso lado espiritual. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo. Ele era imitador de Cristo. Nós precisamos ser parecidos com o Pai. Nós também precisamos ser considerados tal filho, tal pai, tal pai, tal filho. Precisamos ter o cheiro de Cristo, o cheiro do Senhor. Só tem o cheiro do seu Pai quem anda perto dele. Só imita o Pai, aquele que é filho do Pai. Bênção, só faltam duas aplicações aqui, conclusões e aplicações. Bênção, nós só podemos abençoar, e isso aqui eu quero que vocês, por favor, guardem no coração. Nós só podemos abençoar as pessoas do mundo se não estivermos no mundo, nem misturados com o mundo. Guardem isso. Se vocês não guardarem mais nada do sermão de hoje, guardem isso. A igreja do Senhor Jesus precisa estar absolutamente distante do mundo, blindada contra o pecado, andando em santidade, se ela quiser cumprir o seu mandato ao mundo. Não cumpriremos o mandato do Senhor se nos misturarmos com o mundo. Eu já devo ter falado isso aqui, mas eu me lembro, meados dos anos 80, revista Manchete, os antigos vão lembrar o que é isso. Era a revista todo mundo queria ler, da Bloch Editores. Veio uma matéria de capa, numa dessas, ano 85, 86, falando de como a igreja evangélica brasileira estava bem no cenário. Eu me lembro que papai pegou aquela matéria e falou assim: a igreja no Brasil está descendo a ladeira. O mundo não pode nos achar amigos, que é o dia que nós formos amigos do mundo. O dia que nós estivermos bem com o mundo, nós estamos muito mal com Deus. Como indivíduos é a mesma coisa. Não queira ser simpático ao mundo, não queira andar perto das coisas do mundo, não queira usufruir coisas exclusivas do mundo, porque você não vai ganhar ninguém para Cristo desse jeito. Se a nossa igreja se tornar um palco de show, nós vamos ganhar pessoas que gostam de show. O dia que nós pararmos de ter show e voltarmos a pregar o evangelho, essas pessoas vão embora. Se nós tivermos aqui teatros, né, o pessoal com aqueles paninhos para lá e para cá, pulando aqui na frente da igreja, o dia que isso sair da nossa igreja, as pessoas que vieram por causa disso vão embora. Da mesma forma, se nós estamos numa igreja bíblica que prega a centralidade do evangelho, se essa centralidade desaparecer, as pessoas que vieram por causa disso também vão embora. As pessoas permanecem na igreja por aquilo que as atraiu. Se você mudar o contexto no meio do caminho, elas vão embora. Na nossa relação interpessoal é a mesma coisa. Não queira ser bonzinho com as questões do mundo, porque você vai ganhar alguém para você e não para Cristo. Você vai ganhar para a sua simpatia, para a sua bondade, mas não vai ganhar para Cristo. Pregue o evangelho, seja honesto, não enrola ninguém.
Sabe, tem uns negócios por aí para vender coisa para gente. Cara, você não quer tomar um café lá em casa, quando você chega lá é uma arapuca. Você já passou por isso? Ah, vamos tomar um café. No meio do café, eu tenho um negócio que você vai ficar rico. De novo. Você já passou por isso? Não faça isso com o evangelho. Seja honesto. Tem problema nenhum você chamar para um café, mas não enrola ninguém. Isso é mais bonito. É mais honesto, é mais direto. Não faz a pessoa perder tempo, nem você, tá bom? E a última coisa, algumas poucas lições de Isaac. Ele foi um tipo totalmente diferente de personagem na Bíblia. Não era dinâmico, não parecia ser proativo, era meio devagar. Estou retomando aqui algumas coisas só para a gente lembrar do Isaac. Ele era tão devagar que a gente até esquece dele. Quando a gente compara Isaac com outros heróis da Bíblia, a gente nem se lembra dele direito. Mas ele era justo, era um filho de Deus, cumpriu o seu papel. Por outro lado, talvez por suas características pessoais, ele era mais fácil de ser manipulado. Vocês notaram isso? Vai ter uma história aí no sermão seguinte. Foi fácil manipular Isaac, mais fácil do que os outros patriarcas. Levava uma vida pacífica, sempre fugia de confusões e conflitos. Confusão estava aqui, ele ia para lá. Largava tudo e ia para outro canto. Sujeito tranquilo. Na maioria das vezes, até desistia dos seus direitos, dos seus bens. Mas de onde veio tudo isso? É claro que Deus faz cada um com características próprias, mas é provável que uma parte considerável disso tenha vindo da sua criação. Isaac viveu sob domínio do seu pai e da sua mãe também, até ela morrer. Você vê aqui no dia que ele casou, está lá escrito, a gente já viu isso no sermão, ele se casou com Rebeca e isso serviu de consolo pela morte da mãe. Olha só, troço de maluco. Ele era totalmente dominado pelo cenário do pai e da mãe. Isso é crítico, meus irmãos. Cuidado como você está criando seus filhos. Podemos inferir que a sua biografia pode se contar de modo muito breve, rapidinho. Você fala de Isaac, não tem muita coisa, a Bíblia tem poucos capítulos sobre ele. E o que mais se destaca na biografia de Isaac é o que fizeram por ele, não o que ele fez pelos outros. Isso também é muito curioso, E aqui, meus irmãos, eu peguei de um pensador, de um comentário, eu não fiz essas contas, eu vou passar para vocês o que eu vi lá, tá? Não são falas minhas. Ele foi levado por volta dos 30 anos de idade para ser oferecido como sacrifício por seu pai. No sermão que eu preguei sobre isso, eu lembro que eu falei para vocês, Isaac não era uma criança, não. Lembra que eu falei isso? Quem estava aqui? Ainda lembra disso? Oh Deus, que bondade do Senhor. Lembra pelo menos disso que eu falei aqui. Ele não era uma criança, ele já era um adulto. Você imaginou, você pega seu filho com 30 anos, você imagina a cabeça de Isaac, e ele está lá, tadinho, quietinho, subindo, Deu para vocês entenderem? Não era uma criancinha sendo levada, não. Ele era adulto, ele sabia o que estava acontecendo. E eu não sei nem porque que ele perguntou, papai, cadê o sacrifício, o bichinho? Desde ali, nós já vemos as características dele. Ele quieto, silencioso, sem falar nada. Um adulto. 30 anos. Aos 40 anos, o pai dele escolheu a esposa dele. 40 anos. O pai falou, Eliezer, vai lá na terra dos meus pais, traz uma mulher para o meu filho. E se ele não, aí não. Então, tudo bem, naquele tempo era assim que acontecia, mas é só para a gente ver a sucessão de coisas. A partir de agora, eu não tenho certeza dessas idades, tá? Porque eu honestamente não parei para procurar na Bíblia e fazer contas. Eu confiei no comentário que eu olhei. Mas aos 60 anos, teve 2 filhos. Nasceram seus 2 filhos. Aos 137 anos, sob a direção de Rebeca, Jacó engana Isaac. Ele já era cego e velho. Aos 180 anos ele morreu. Uma vida contada assim, tão pouco tempo na Bíblia. Era um dos patriarcas, ele foi importante. Se não tivesse existido Isaac, Jacó não teria existido. É uma cadeia de sucessões. Abraão, Isaac e Jacó. Isaac está ali naquele meiozinho.
E aqui nós temos algumas orientações finais. As duas primeiras são para os filhos. Se você está vivo, você é filho. Filhos, sejam santos e sejam separados do mundo, a despeito das circunstâncias, até mesmo da criação que você teve. Talvez você hoje seja adulto, ainda é filho. Você teve pai, você teve mãe. Eu nasci de proveta. A gente conversa depois sobre isso. Mas você foi gerado. Não importa qual tenha sido a sua criação. Em Deus você resolve tudo, até isso. Você não precisa virar um homem velho, uma mulher velha dentro de uma bolha por causa de uma criação que talvez, com a melhor das intenções, você tenha recebido e que não foi a melhor. Amém, filhos? Lembre-se, se você está vivo e respirando, você é filho de alguém. Mesmo que seus pais não estejam mais aqui. Filhos, esforcem-se por fazer diferença onde vocês estiverem. Como filhos de Deus e como seres humanos. Envidem todos os esforços possíveis para que vocês marquem o lugar em que vocês estiverem. Como filhos de Deus, vocacionados neste mundo, se você faz qualquer coisa, você tem uma vocação que é usada pelo Senhor para a graça comum dele vir sobre essa terra. Mas não pare aí. Seja também um baluarte do Senhor neste mundo e você fará diferença. Se você já teve a oportunidade de pregar o Evangelho para alguém e você sabe que essa pessoa encontrou Cristo depois da sua pregação pessoal, você sabe o que é alegria no coração em saber: Deus me usou para mexer na eternidade daquela alma. Não pare, continue. Amém? Agora para os pais. Pais, deixem seus filhos crescerem em paz. Eles precisam cair e aprender a se levantar. Eles precisam comer coisa que caiu no chão e criar anticorpos. Eles precisam pisar em água fria. Eles precisam ser crianças. Pais do nosso tempo não têm deixado seus filhos serem crianças. Deixem seus filhos crescerem em paz. Deus deu um modo de crescimento para os nossos filhos e cada um de forma individual. Seu filho tem 6 meses, não compare com outro bebê que tem 6 meses, porque o outro fala o seu ainda não falou aí corre para o fonoaudiólogo: meu Deus, para com isso. Deixe o seu filho se desenvolver como sendo um indivíduo criado por Deus à sua imagem e semelhança. Meu Deus, sabe? Parece um negócio assim: se mãe tivesse 15 braços, estava embolando a criança nos 15. Deixa a criança. Mas isso não quer dizer que você não vai instruir a sua criança. Fale para a sua criança o que você precisa falar, de modo objetivo. Criança ainda não estudou Platão e Aristóteles. Não tenha dedo de prosa filosófica com sua criança de 1 ano, não vai adiantar. Diga para ela: não, sim, é isso que ela precisa saber. Ela não precisa que você abra a física de Aristóteles e a metafísica para discorrer a respeito da natureza e do que vai além da natureza. Não precisa. Deu para entender, gente? Criança é criança. Mas instrua. Na hora da oração, ela vai entender na primeira vez? Não, mas toda vez que a igreja junta for orar, você diz: vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Cuidar e criar bem de filhos, vou falar baixinho, é cansativo, mas rende benefícios lá na frente. Amém, meus irmãos? Olha, o amém agora já foi lá embaixo. Segundo, são só 3. Pais, a superproteção que talvez você esteja dando ao seu filho ou pensando em dar,
aqueles que vão ter filhos ainda. Vai acabar com eles e vai deixá-los inábeis para as lutas dessa vida. Cuidado. Você quer que seu filho seja vigoroso? Não superproteja. Ele precisa aprender a andar, precisa aprender que a vida tem altos e baixos, não proteja demais. Ele tem que entender que a vida às vezes tem sim, às vezes tem não. Ele tem que entender que ele acerta às vezes e às vezes ele erra. Não vá atrás da pedagogia pós-moderna. Você vai se dar mal. Pedagogos de plantão ficaram com raiva do pastor agora, mas não vão atrás de Vygotsky, porque não vai dar certo. Amém, irmãos? Finalmente, eu falei que eu estava indo rápido, né? Só para enganar vocês. Estou no meu tempo normal agora. Pais, cuidado. Tomem cuidado com essa última advertência. Nem todos os que parecem querer ajudar e orientar vocês estão certos. Nem mesmo todos de dentro das igrejas. Ouviram? Ouça a orientação da Escritura e o conselho dos mais velhos. Você quer saber como é que você vai cuidar do seu filho ou da sua filha nessa ou naquela situação? Você está vivo? Você está bem? Como é que você chegou até aqui? Não foi teu pai e tua mãe? Pergunta para eles. Ah, já morreram. Pergunta para um tio, pergunta para uma irmã mais velha da igreja que cuidou dos seus filhos. Pergunta para quem já fez e já fez com o resultado certo. Como você vai? Infelizmente, às vezes a gente precisa. Se você for precisar de uma cirurgia cardíaca, você vai pesquisar o quê? Qual é o melhor médico com mais experiência? Aí quando você vai cuidar do seu filho, você procura alguém da sua idade, a pessoa tem um bebê de 6 meses, está lá no Instagram dizendo que é especialista em filhos. Casou há 1 ano e está lá, com 300, 400 mil seguidores, dizendo que é especialista em casamento. Eu não sei o que é pior, quem rouba ou quem compra o furto. E assim como recém-convertidos, os recém-casados e os pais recentes não são padrão para aconselhamento. Porque lhes falta experiência, e lhes falta maturação. Simples, desse jeito. Como todo pastor, eu sei que eu falo, e eu sei que muita gente não ouve. John Stott falou certa vez, o lado mais difícil do ministério pastoral é pregar todo domingo a mesma Bíblia para o mesmo povo e saber que eles desobedeceram do mesmo jeito. Que Deus guarde o seu coração. Que essas palavras tenham servido de orientação para você. E que você as guarde no coração, criando raízes. Porque no tempo certo, elas vão dar fruto. Amém? Vamos inclinar a nossa fronte. Reflita por alguns poucos segundos, aí eu oro com você.